Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre todos vocês. Eu queria estar lendo aqui uma passagem da palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 26, versos 20 e 21, onde diz: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Queridos, esta é uma passagem de Isaías que fala um pouco do nosso tempo. Nós estamos vivendo agora um momento muito difícil no nosso país, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós temos visto aí, desde quando começou essa epidemia do coronavírus, e agora virou uma pandemia, porque ela envolve todo o mundo, todo o planeta Terra. São poucos os lugares que talvez não possa não ter chegado, mas nós não temos que estar preocupados com isso, nós temos que estar preocupados com outra coisa. Primeiramente, aqui no nosso país, precisamos cumprir as determinações que veio dos nossos governantes. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser submissos às autoridades. O livro de Romanos, capítulo 13, verso 1, diz que todo homem seja submisso às autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Quando nós não obedecemos às autoridades, nós corremos um grande risco de cair e cair feio. E agora é um momento para isso. Esse momento que o povo está ficando isolado nas suas casas, ficando no trabalho somente aqueles que são essenciais, é um tempo para nós, como servos do Senhor, refletirmos na nossa vida. Refletirmos naquilo que nós temos vivido nos últimos tempos, o que a igreja tem representado, o que eu e você temos representado como igreja para aqueles que estão à nossa volta. Queridos, Deus, quando ele chega ao limite da sua paciência, ele acaba permitindo algumas coisas acontecerem. Quando nós olhamos lá para o início da Bíblia, quando nós vemos lá, quando Deus percebeu que a iniquidade do homem tinha chegado ao extremo, ele falou com Noé, pediu para que Noé construísse uma arca. Esta arca demorou 100 anos para ser construída aproximadamente. E eu creio que durante aqueles 100 anos em que Noé estava construindo aquela arca, houve muitas oportunidades para que o homem se arrependesse, mas o homem não se arrependeu. Nós vemos também, no tempo que o povo era cativo no Egito, naquela época quando Deus levantou Moisés como libertador, e Moisés, depois de voltar para o Egito, depois de mostrar mostrar para Faraó todas as maravilhas que Deus mostrou para que Moisés fosse capaz de fazê-lo, nem assim Faraó e nem o povo do Egito se arrependeu dos seus pecados. E nós sabemos o fim, qual foi. O povo de Israel foi livre de tudo aquilo, mas o povo do Egito acabou sucumbindo. Aqueles que perseguiram o povo de Israel no deserto foram atravessar o Mar Vermelho e acabaram sucumbindo, por causa que nós sabemos tudo como aconteceu, o milagre que Deus fez naquele lugar. E outras situações mais que tem na palavra de Deus, que não vou citar aqui, porque são muitas delas. Mas eu quero citar o atual. Hoje nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, as igrejas sendo fechadas, os grandes shoppings, todo lugar onde acontece uma aglomeração está sendo proibido de abrir, ficando aberto somente os locais que são essenciais, hospitais, farmácias, postos de gasolina, mercados, enfim. Agora vamos entrar numa outra parte disso aqui. O que o povo tem feito nos últimos tempos? O povo tem se prostituído. A gente vê que as nações da terra estão ficando cada vez pior. Para a gente não levar a história para fora do nosso país, vamos falar do que existe aqui dentro. Vamos falar do que o povo brasileiro tem feito.
o que nós temos vistos aí no meio do nosso povo, proliferando tudo quanto é tipo de coisa ruim. Chega um momento que a paciência de Deus chega no limite, não dá mais. E aí ele permite algumas situações acontecerem. Nós vemos que quando Deus falou com o Noé que ele ia acabar com toda a sua criação, Deus estava no seu limite por causa do pecado. E ele acabou naquele tempo com todas as criaturas da terra, restando apenas aqueles que ele pediu para separar entre os animais, e Noé, sua esposa e seus filhos e noras, que depois foram eles que repovoaram toda a terra. Então nós vemos que Deus chegou no seu limite, chegou naquele ponto em que ele não aguentava mais de ver a sua criação se prostituindo, se acabando, se destruindo, fazendo todas as coisas erradas que eles faziam na época. Então Deus resolveu colocar um ponto final nisso. Quando ele viu o povo sofrendo no Egito, da mesma forma, ele mostrou seus milagres e maravilhas, tirando aquele povo de lá. E outras situações mais. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que viviam também debaixo de maldição, de prostituição, e nós sabemos o que aconteceu. Aí nós vemos o nosso tempo. O nosso tempo hoje, queridos, o ser humano está totalmente corrompido. Infelizmente, muitas pessoas estão nas igrejas apenas porque elas não se adaptam a outros lugares, mas elas também estão vazias. São pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus, são pessoas que não têm compromisso nenhum com a vida. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdias, mas ele é um Deus justo. E quando ele chega no seu limite, a sua justiça acaba aparecendo mais do que a sua misericórdia. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. Então eu quero deixar um conselho para todos que estiverem assistindo esse vídeo, para todos os nossos irmãos na fé e aqueles que não são também. Pessoas que casualmente vejam o título desse vídeo e resolvam assistir, vão descobrir, vão ouvir essa palavra, e quem sabe uma pessoa dessa não vai entender que ela precisa também mudar. Então, queridos, eu coloco para nós aqui que nós precisamos de uma transformação. O povo de Deus precisa mudança. Isso que eu li aqui no livro de Isaías 26, 20 e 21, é uma profecia que está se cumprindo. A palavra de Deus diz que elas haveriam de se cumprir e já está acontecendo. Nós estamos vivendo os últimos tempos da geração humana na Terra. E nós sabemos que essas coisas são mistas de acontecer. Não podemos ficar alheios a tudo isso que está acontecendo. Nós precisamos cumprir as determinações das autoridades, precisamos cumprir as determinações que vêm daqueles que estão com o poder nas mãos, para que eles possam de alguma forma fazer algo que venha acabar com tudo isso que está acontecendo. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, se ponha na posição de obediência. Se coloque na posição que Deus deseja que você permaneça, porque isso vai passar. Outras coisas mais nós já vivemos nos últimos tempos. Hoje estão criando realmente, de acordo com tudo isso que nós temos visto em países da Europa, a Itália, por exemplo, a Espanha, que muita gente tem morrido, criou um alarme muito grande no meio do nosso povo. Então, que nós não venhamos de alguma forma a achar que isso aí não é nada. Vamos nos precaver. O homem prudente, ele construiu a sua casa em cima da rocha. O homem imprudente construiu na areia. Quando veio a chuva, aquele que construiu a sua casa na rocha permaneceu na sua casa. E aquele que construiu a sua casa sobre a areia, que é o imprudente, ele foi destruído. As 10 virgens, 5 delas eram prudentes, tinham azeite de reserva. Quando o noivo chegou, elas estavam prontas e entraram para as bodas do cordeiro. As imprudentes tiveram que procurar azeite e quando voltaram, as portas já haviam se fechado. Então nós podemos ver na Bíblia vários exemplos de prudência. E são momentos como este que nós estamos vivendo que nós precisamos ficar alertas, ficar atentos. Então, meus queridos irmãos, seja da nossa congregação ou de qualquer um que abrir este vídeo para assistir, pensa nisso, pensa na prudência, pensa na obediência. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Eu quero nesse momento orar com você.
Quero que você feche os seus olhos e nós vamos estar orando e vamos estar pedindo ao Pai Celestial que entre com providências na nossa nação. Que nós possamos ver o nosso Brasil verdadeiramente sendo livre de tudo isso. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, apresento diante de Ti, Senhor, neste momento a nação brasileira. A nossa nação que tanto tem sofrido nos últimos anos com as desigualdades, tem sofrido com a falta de recursos. E agora, Senhor, com esta pandemia que vem de outra parte do mundo e que também tenta se alojar em nossa nação. Pai, eu peço em nome de Jesus misericórdia sobre a nação brasileira, sobre o povo brasileiro. Eu peço misericórdia sobre todas estas nações que estão vendo os seus filhos morrerem sem poder fazer nada. Pai, eu peço misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso e justo. Então eu te peço, Pai, nos guarda. Estende as tuas mãos sobre a nação brasileira, estende as tuas mãos sobre as nações da Europa, da Ásia, da Oceania, das Américas. Que o nome do Senhor seja louvado e adorado em toda parte do mundo. Que este tempo tão difícil que o mundo está vivendo neste momento, que seja para que vidas, Senhor, reconheçam a Ti como Senhor, como Salvador, como Rei. E que nós possamos ver, Senhor, transformação. Que o homem deixe de ser tão cruel e tão mau como ele tem sido, e que ele possa ser transformado através disto que ele está passando nos dias de hoje. Guarda, Senhor, as nossas famílias, guarda, Senhor, as nossas igrejas, nossos pastores, missionários, lideranças. Guarda, Senhor, os nossos irmãos que são membros das nossas congregações. Que a Tua glória, Senhor, seja manifesta no nosso meio e que num breve tempo nós possamos ver todo esse momento, toda essa situação, infelizmente ruim que nós temos vivido, nós vemos ser totalmente normalizada. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, sobre as nossas famílias, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Você que está acessando o nosso canal, deixa o seu like, deixa lá o seu comentário, se inscreva no nosso canal, nos ajude a crescer, que a nossa intenção é apenas semear a palavra de Deus no meio do nosso povo. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, um beijo no coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.